Primeira manifestação do orgulho sutil, moralismo. A segunda, o orgulho do conhecimento. Eu sei, eu sou melhor porque eu sei, eu conheço, eu tenho razão. Quem não sabe o que eu sei é inferior a mim. Qual a solução? Reconhecer que o conhecimento traz o orgulho naturalmente, ter a convicção disso, você já começa a se proteger do orgulho do conhecimento, e você rejeita isso e clama para que Ele te dê a humildade de Jesus. E aí Ele vai te dar a graça para você, mesmo que tiver que defender as suas convicções, fazer na humildade, sem o seu ego no meio. Aí não tem mais motivo para conflitos, debates, discussões. A terceira manifestação, nós vamos ver mais duas hoje, do orgulho, é o orgulho das realizações. Quando nós fazemos e nós gostamos do que fizemos, ou do que somos capazes de fazer. Tem algumas verdades que a Bíblia traz, que é bom a gente conhecer para a gente entender de onde que sai esse orgulho. Primeira verdade bíblica é a relação que a Bíblia apresenta entre o trabalho eficiente e o sucesso. Segundo a Bíblia, quem trabalha diligentemente, bem, prospera. É a regra. Não é inquebrável essa regra, porque tem gente que faz isso e não se dá bem. Mas a regra é essa. Provérbios 13:4 fala: o preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Paulo exortou Timóteo a ter esse estilo de vida em 2 Timóteo 2,15. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. É para todos nós isso. Nós temos que nos dedicar e não levar as coisas nas coxas, empurrando com a barriga, principalmente a obra do Senhor. Paulo mesmo se esforçou ao máximo no seu trabalho para Deus. Em 2 Coríntios 9:26 ele disse: sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Ele leva a sério a vida. Em Filipenses 3:12 ele diz também: não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Era Paulo. Trabalhou a vida inteira depois que ele encontrou o Senhor, muito intensamente, a ponto de ele considerar isso como uma corrida. E aqui no fim da vida, caminhando para o fim da vida, ele fala: continuo correndo, prossigo para o alvo, não dá para parar. Primeira verdade é essa. A Bíblia apresenta uma relação muito forte entre o nosso sucesso e uma vida dedicada, e entre o nosso fracasso e uma vida não dedicada. Segunda verdade bíblica é que, independente do que você faça, o resultado do sucesso ou do fracasso vem de Deus. Claro que se você não se esforçar, a chance do fracasso aí é muito maior, e se você se esforçar, a chance de sucesso é maior. Mas olha o que diz 1 Samuel 2:7. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza, Ele humilha e exalta. E o Salmo 75, 6 e 7. Não é do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto que vem a exaltação. É Deus quem julga, humilha a um, a outro exalta. E Ageu 1, 5 e 6.
Agora assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam onde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Apesar da relação entre o trabalho diligente e o sucesso ser uma regra bíblica, Deus faz o que Ele quer. E mesmo para quem às vezes se esforça, não dá certo. Porque a segunda verdade bíblica é que Deus é soberano sobre cada vida, sobre cada situação, o tempo todo. Por isso que duas pessoas que receberam os mesmos recursos, a mesma educação, nasceram às vezes na mesma família, um se dá bem e o outro não. Por isso que Deus deu mais capacidade para um e menos para outro. Então isso já quebra a ideia básica que nós ouvimos muito no mundo, de que o cara venceu por si mesmo. Ele chegou lá sozinho, foi abandonado por todos, se esforçou e cresceu e conquistou. Onde é que está Deus? Você acha que a pessoa, pela sua própria força de vontade, ela conquistou? Sim, pode ser. Quem deu a força de vontade para a pessoa? De uma hora para outra ela poderia cair doente numa cama em coma. Ela poderia pegar esquizofrenia, qualquer doença mental incapacitante. Conheço algumas pessoas que foram muito arrogantes em vida, amigos do meu pai, que acabaram a vida abobados. Tiveram acidentes de veículos automotivos ou doenças que atingiram a sua mente. Eles acabaram na cama, falando nada com nada, totalmente inúteis, usando fralda. Cadê a arrogância? Cadê a sua capacidade? E eles foram muito bem de vida. Um deles era muito, muito inteligente, um dos mais inteligentes que meu pai e eu conhecemos, da área de informática. Muito arrogante. Pegou AIDS, ficou louco. Sua inteligência perdeu o bom senso, perdeu a lógica, começou a falar um monte de baboseira. Morreu num estado terrível, por causa da AIDS e do problema mental que desenvolveu. Deus resiste aos orgulhosos. Quem foi que permitiu o empenho daquele que se empenha? Deus. Quem foi que deu um espírito empreendedor para quem empreende? Quem foi que dá discernimento para quem consegue discernir? Paulo escreveu para os orgulhosos coríntios, na carta 1 Coríntios 4:7: pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha como se assim não fosse? Quando a gente tem o orgulho das nossas realizações, temos duas posturas básicas. Ou a gente sai alardeando as nossas vitórias, os nossos resultados, o nosso sucesso. Olha o que eu fiz, olha o que eu consegui. Posta lá uma fotinho do meu troféu, do meu bolo, da minha comida, do meu prêmio. Vou mostrar o que eu consegui, o que eu conquistei. Olha o meu carro com o laço vermelho em cima. Abre agora o Instagram para ver o orgulho das realizações em cada foto. Muitos pastores, quase todos famosos da internet, quando coloca alguma postagem, coloca sua foto junto. Para quê? Quem é que tem que aparecer? Onde é que está Jesus? Essa semana eu abri um vídeo que eu fiquei curioso, de dois pastores famosos, tradutores bíblicos, dos grandes do país.
no programa do Bial, na Rede Globo. E o Bial falou: e aí, me fala aí uma frase, o que vocês pensam que é a Bíblia? Eu parei de ver depois das 2 frases iniciais. É um absurdo o que eles falaram. Absurdo. É um livro. Os 2 falaram que é um livro. Não falaram do reino, nem do evangelho, nem de Jesus. Nada. É um livro profundo, lindo. É uma manifestação eterna no mundo temporal. Credo. Sério. Perderam a chance. É assim que a gente está. A gente está muito orgulhoso e quer aparecer. Quando a gente quer aparecer, a gente não aponta Jesus, a gente aponta para algo nosso. Primeira coisa é a gente alardear o que a gente tem de sucesso. A gente gosta de mostrar como a gente conquistou, como a gente é bom, o nosso próprio mérito. Segunda forma é a gente não alardear, a gente fica quietinho, não vou ficar falando. Só que a gente comenta sobre o nosso sucesso com as pessoas sem reconhecer o trabalho do Senhor como fonte, a vida do Senhor como base. É como se fosse assim, que você tivesse um sucesso com algum filho seu e você mandasse um WhatsApp ou ligasse para alguém para falar do sucesso que teve. Olha só, estou te ligando para te contar uma notícia maravilhosa. Meu filho ou minha filha conquistou isso. Tá certo isso? É pecado ou não? Se eu falar que é pecado, você não fala, não é pecado, está só falando uma verdade, um fato. Existe orgulho de realização nisso? Sabe como que seria o certo? Para crente, filho de Deus, que reconhece Deus como fonte para tudo, ele falaria mais ou menos assim: nosso filho teve uma vitória, reconhecemos de coração que a capacidade que ele tem lhe foi dada por Deus, e estamos profundamente agradecidos a Deus por isso. Sabemos que Deus não dotou todas as outras crianças com as habilidades que deu para o nosso filho, e sempre procuramos instigar no nosso filho uma atitude de gratidão e ensinar-lhe que as suas aptidões são responsabilidades que ele ganhou de Deus em benefício dos outros e para glorificar a Deus. Percebe a diferença? Olha como meu filho foi campeão estadual de futebol no clube que ele joga. Isso pode gerar uma inveja na pessoa que está ouvindo, porque o filho dela não conseguiu esse título. Às vezes o filho dela está na média, e muitas vezes está muito abaixo da média. Pode gerar uma raiva com inveja. O orgulho do transmissor serviu de pedra de tropeço só de contar um fato, porque o orgulho da realização entrou no meio. Agora, se você fala do outro jeito, a pessoa, caramba, que legal, olha o que Deus fez para essa criança, vamos pedir para Deus fazer isso com o nosso também. Percebe a diferença? O fato de nós não reconhecermos a fonte, o canal da origem, que é o Espírito, a fonte que é o Pai, por meio do Filho, executado pelo Espírito, a gente rouba para a gente a glória, por causa do orgulho da realização. Em muitas coisas nós somos bem-sucedidos, muitas coisas. Todo mês a gente consegue ter um mês de produtividade no nosso trabalho, isso é sucesso. Você reconhece de onde que vem o sucesso? Cada dia que o seu filho fica vivo é um motivo de sucesso. Você reconhece de onde que vem o sucesso? Sabe por que nós ficamos orgulhosos? Porque nós temos um desejo excessivo de reconhecimento. Nós gostamos e amamos ser elogiados. Acaricia o nosso ego. A gente se sente satisfeito, valorizado, quando a gente é lembrado e honrado.
As pessoas ainda, os crentes, se orgulham de serem honrados, e ainda dão glória a Deus de boca para fora, falando: glória a Deus, Ele me honrou. Parece tão santo isso, mas a pessoa gosta mesmo de ser honrada, e a glória a Deus é só da boca para fora. Não estou acusando todo mundo que fala e faz isso de ser pecador, mas se eu olhar para mim, eu percebo muitas vezes que quando eu faço isso, o orgulho está no meio me contaminando, e ele é por isso que ele está na lista dos nossos pecados sutis. Porque se você parar para analisar mesmo o seu dia de hoje, onde é que o orgulho se manifestou? Analisa direito. Para pensar nos seus pensamentos, na sua carne, que funciona, como eu disse semana passada, como uma âncora te puxando para longe de Deus. Como você se sentiria se não fosse nunca reconhecido? Se ninguém te honrasse nunca na sua vida? Como você se sentiria? Se ninguém falasse nada de você? Você estaria disposto a trabalhar e viver na obscuridade a vida toda? Como se fosse realizando tudo, todas as coisas, para o Senhor? Ou você ficaria descontente pela falta de reconhecimento? Qual que é a solução para isso? Tem duas soluções. Primeiro está no versículo de Lucas 17:10. Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Bem-vindo. De verdade, era para eu nascer, crescer, trabalhar, comer, beber, dormir, curtir a vida, envelhecer, lutar com as adversidades, com as doenças, desfrutar das vitórias, das alegrias e morrer e ir para o inferno. Era para eu ser inútil. Totalmente. Não gerei vida em ninguém e nem em mim. Esse sou eu. Mas Deus veio com a graça dele, me salvou e falou: agora você vai produzir frutos e você vai ser útil para mim. Como é que eu sei quando eu sou útil para Ele? Quando eu faço a obra dele que Ele manda eu fazer. Então agora eu sou útil por mérito meu? Não, o mérito meu é ser inútil, é mérito dele me fazer útil. E quando eu faço, eu falo: eu sou inútil, porque eu só fiz o que eu tinha que fazer. Uma vez eu fiz um curso de robótica, que eu queria construir robôs. Eu fiz um mês de curso só, e o meu professor, ele era engenheiro eletrônico. Ele se formou em Curitiba. E ele se formou com honras, o melhor aluno do curso. Ele falou que a única coisa que ele fez de diferente foi se dedicar. Eu nunca esqueço da frase que ele falou para mim: quando a gente faz o que a gente tem que fazer, a gente recebe honras, porque ninguém faz o que tem que fazer. Esse é o padrão nosso. Se a gente fizer para Deus o que a gente tem que fazer, a gente ainda vai ser inútil, mas a gente vai ser totalmente diferente do resto. Então a primeira verdade é essa: considere-se inútil. Você já não vai querer mais ter o orgulho da sua realização. Aí você junta com essa outra verdade aqui: saiba que todo reconhecimento vem de Deus, não das pessoas. Está esperando o que de quem? Você quer ouvir o que de quem? Se seu marido e sua esposa não falar que te ama, você vai cobrar? Não serve Deus falar que te ama? Não serve Deus falar que você é um servo bom e fiel? Você tem que ouvir de quem? Não serve Deus falar que você trabalhou bem esse mês, então é digno do seu salário? Você tem que receber um prêmio no fim do mês, um bônus, um salário maior, uma plaquinha com uma homenagem, tirar uma foto para colocar na parede do escritório da empresa, para você aparecer? É de Deus que vem todo o reconhecimento.
Nós vimos no Salmo 75, é Ele quem exalta e é Ele quem humilha. Se Ele me exaltar, eu devolvo a exaltação para Ele. Não só interno, mas as pessoas têm que saber que foi Ele que me colocou ali. Lembra do que Ele falou para o Pilatos? Pilatos falou para Ele: eu tenho poder de te matar e de te salvar. Sabe o que Jesus falou? Você só tem o poder que foi lhe dado do alto. Ponto. Você acha que você pode me matar porque Deus te deu esse poder. Tadinho, está orgulhoso das suas realizações e ainda nem me matou. Quando você junta essas duas verdades, de que todo reconhecimento vem do alto e que você é inútil, você se protege de não receber o que Deus tem para você, porque Deus quer te dar. Sabe o que Ele quer te dar? Recompensas. Mateus 6 a gente viu isso, eu vou ler para vocês de novo, do comecinho para frente. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Pronto. Alguém viu você na sua carência de ser recompensado por alguém, de receber honra humana, você já recebeu o seu prêmio. A pessoa já falou: nossa, que bonito que você fez. Não vai receber nada de Deus. Não estou falando que quando alguém te elogia, Deus não vai fazer nada. Estou falando que quando você quer ser elogiado, Deus não vai te dar nada. Porque você está buscando glória de pessoas e não de Deus. E Ele continua no 2. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Todas as pessoas que você vê nas mídias, nos jornais, que são grandes doadores, só vão receber o que as mídias lhes dão. Deus não vai dar mais nada para eles, porque eles já apareceram. Eles já receberam a glória humana. Olha o 3. Quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que a direita está fazendo. Você é assim para tudo? 4. Da forma que você preste a sua ajuda em segredo, na obscuridade, e seu Pai que vê o que é feito em segredo o recompensará. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai que está no secreto. Então seu Pai que vê no secreto o recompensará. Jesus falou isso para os fariseus em João 5,44, quando não creram nele. Como vocês podem crer se aceitam glória uns dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único? Olha aonde que vai a conversa. Como vocês podem crer? Ele aprofundou tanto que falou que se nós temos esse tipo de orgulho que quer receber recompensas e honras, nós não temos fé. É profundo o problema. Você não pode crer se você quer receber glória humana. Então essa é a terceira manifestação, a primeira de hoje. Nós temos orgulho das nossas realizações, porque nós gostamos de aparecer. E a última é o espírito independente. É outra manifestação do orgulho, espírito independente. O que é isso? É quando nós juntamos duas áreas que andam muito perto uma da outra, de mãos dadas. Nós temos resistência à autoridade e uma atitude insubmissa. Quando nós temos essas duas atitudes, nós resistimos à autoridade e não nos submetemos a ela,
nós estamos tendo um espírito independente. É bem parecido com o orgulho do conhecimento, da doutrina correta. Quando nós somos jovens, isso acontece sempre. Todo mundo já passou por isso ou vai passar. Quando nós começamos a conhecer algo, a gente acha que sabe muito e fica arrogante, orgulhoso do que sabe, e começa a criticar todo o resto. Vocês nunca viram jovens solteiros criticando a educação de pais? Não concordo do jeito que eles educam o filho deles, mas nunca teve filho. Como é que avalia? Ou o funcionário novo que aprende a fazer o serviço e já acha ruim e critica o jeito que o seu chefe trabalha. Ele não sabe trabalhar direito. Ou o crente novo, quando se converte, começa a aprender e fala: esse pastor não ia essa igreja direito, não. O problema é que a gente sabe tão pouco que a gente não sabe nem o tanto que a gente não sabe, que a gente não aprendeu ainda. Tão pouco que a gente sabe, mas a gente já sabe um pouquinho que a gente não sabia nada. Então esse pouquinho já é tão grande que a gente já pega aquilo lá no nosso ego e já se exalta como se soubesse tudo, porque nós temos um espírito independente. Agora eu sei, sai da frente que eu vou fazer. Ele não se mete para não atrapalhar. Nós sabemos mais do que os maiores. Isso gera uma insubmissão à autoridade deles. E lógico, a Deus. Nós já perdemos muitas vidas de pessoas na nossa igreja por causa dessa manifestação de orgulho, de espírito independente. Eles não aceitaram a verdade bíblica pregada por nós. Aceitaram até chegar neles, porque daí eles teriam que se submeter, se humilhar e entrar na luz. Não quiseram. É uma arrogância tão grande que muitos deles falam assim: eu estou saindo da igreja, eu quero te agradecer porque eu aprendi muito com você. A pessoa veio para a igreja para aprender, foi um curso. Obrigado, vou sair do curso no meio. Ele nem pagou, né? Podia ter pago, né, para fazer o curso, pelo menos, né? Fez de graça. E saiu no meio do curso antes de terminar, porque na hora da prova não quis fazer a prova. Que a gente ensina, por exemplo, confissão de pecado. Aí tem a prova, né? Um dia vai ter que praticar. As pessoas não querem praticar, eles falam: não concordo com isso, mas eu aprendi muito com você, então eu estou saindo da igreja. Obrigado. É o espírito independente do orgulho nosso, que mistura com o moralismo, com o orgulho das realizações, com o orgulho do conhecimento. Causa isso. A divisão chega. Aí eles não aceitam o que a Bíblia fala, como é que vai aceitar o que a gente ensina? Não aceita. Nós já fomos assim também. Eu já saí de 6 igrejas porque o meu espírito crítico não concordou com o que eles pregavam lá. E eu pequei com orgulho. E hoje eu vejo, independente do meu pecado, Deus me tirou de lá porque era mentira. Tem que separar as duas coisas. Onde é mentira, você não pode ficar, porque o seu orgulho não pode se manifestar. Não, você tem que sair. Só que no processo você não pode pecar no seu orgulho crítico. Hoje eu sei. Na última igreja que eu estava, eu pratiquei essa verdade, fazendo uma reunião com toda a liderança e expondo todos os pontos que eu via de errado, com delicadeza, na verdade, na Bíblia. E mesmo fazendo isso, provavelmente o meu orgulho se manifestou também, com um olhar crítico, se achando superior a eles, porque eu sei a verdade e eles não. Porque eu sou humilde e aceitei a verdade e eles não estavam aceitando. Eu só vejo isso hoje. De tão sutil que é. É muito fácil a gente pecar. Qual é a solução para isso? Para esse espírito independente? Submeta-se com um espírito dócil, ou manifeste, lógico que não é seu, né? Manifeste o caráter da mansidão. Bem-aventurados os mansos, pois herdarão a terra. É a terceira bem-aventurança. O manso não é o paciente,
é o obediente, o submisso. O homem mais manso da terra foi Moisés, na época dele. Por que ele foi manso? Porque Deus mandou ele sair do meio da casa dele, de Jetro, seu sogro, voltar para o Egito, confrontar o faraó para libertar o povo de Deus. E ele não queria. Mas ele foi manso. Ele obedece quando ele não quer. E Deus falou para ele que ia endurecer o coração de Faraó muitas vezes. Imagina você no lugar de Moisés, tendo que falar com o Faraó de novo, sem querer estar lá, sabendo que ele não ia dar, mas tendo que ir do mesmo jeito. Moisés foi, mansamente. Sabe quando você manda o seu cachorrinho vir e ele vem? Porque ele é manso. Quando você manda ele sair, ele sai, porque ele é manso. Quando você encontra um gatinho, eu tenho em casa, para quem quiser conhecer, uma gatinha, o nome dela é Bé. Eu chamo ela de Bé porque quando a gente pegou ela, apareceu um cabrito, pulando que nem louca para fugir da gaiola que a gente colocou ela, porque ela é feroz, ela tinha medo da gente. Ela pulava que nem louca. Aí ela ganhou o nome de Bé, igual uma ovelhinha, Bé. Hoje ela está lá em casa, ela fica lá no telhado, ela não desce, não quando a gente está perto. Eu já consegui fazer ela cheirar o meu dedo faz uns 5 anos já. Eu nunca consegui passar a mão nela. De vez em quando eu tento, só passo a pontinha do dedo e ela me ataca. Ela não é mansa. Ela conversa comigo, ela mia, eu converso com ela, ela sempre responde. Ela fica se esfregando lá no telhado, querendo carinho, mas não o meu, porque ela é feroz. E na sua falta de mansidão, ela não tem comunhão comigo. Ela quer só a minha bênção, que é comida e água. Ela não quer o meu carinho, o meu relacionamento, porque ela é feroz. Quando a gente tem um espírito independente, a gente é feroz. E a solução é a mansidão. Submeta-se. Mateus 5:6. Bem-aventurados os mansos. Hebreus 13:17. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Aí, se você entender na carne, o obedeçam é que ele vai definir o que você vai fazer da sua vida, o seu trabalho, o seu relacionamento, como é que você vai educar dos filhos, o que você vai comprar com o seu dinheiro. Não é isso. Obedeçam à sabedoria bíblica deles. Obedeçam ao seu discernimento. Obedeçam à sua fé. Agora, se for fé verdadeira, porque se não for, tchau. Foi isso que eu fiz. Eu não me submeto a quem não serve Jesus Cristo. Nunca me submeterei. Pode ser quem for. Quem for. Pessoas da minha família saíram da igreja porque eu não me submeto a eles. Eu me submeto a Jesus Cristo. E se eu não me submeter a Jesus Cristo, me confrontem. Não permitam que eu erre. E se eu não corrigir, saiam da igreja. Não se submetam. Obedeçam no Espírito a quem vive no Espírito e coloquem a vida à prova sempre. Esse problema sempre existiu na igreja, por isso que está escrito na carta de Hebreus, para os hebreus daquela época. E um dos melhores testes que nós fazemos de submissão é o discipulado 1 a 1. Porque você, quando é discipulado, você precisa se submeter ao seu discipulador. Ele está te oferecendo o que ele recebeu do Senhor, sem cobrar você, para te dar vida. Toda a sabedoria, por menor que seja, tem sempre uma riqueza oculta que você pode beber da fonte, que o Senhor deu para a pessoa. E se Ele moveu ela para ser seu discipulador, aproveita. Porque na igreja de hoje não existe muito disso. E se existe, é muito na religião. E aqui a gente foge da religião. A gente vive no reino de Deus. Porque no discipulado não funciona se as pessoas não forem dóceis e submissas.
Então é um bom teste para a gente fazer. E se a submissão é uma exigência de Deus para nós sermos mansos, o discipulado é um bom teste para saber quem realmente é. E às vezes pessoas mais velhas têm essa dificuldade também, porque também tem um espírito independente, quando pensam que já sabe das coisas, como nós vimos no orgulho do conhecimento, né? Eu já sei, você está pensando diferente, essa é a sua opinião, foi diferente que eu ouvi e aprendi, então a gente não pensa igual. Mas olha o que Provérbios diz para nós. Repara nos versículos, capítulo 2, 3, 4, 5 e 7, versículos 1 de todos esses capítulos. Primeiro, versículo 1 do capítulo 2 de Provérbios: meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos. Capítulo 3: meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos. 4: ouçam, meus filhos, a instrução de um pai, estejam atentos e obterão discernimento. Capítulo 5: meu filho, dê atenção à minha sabedoria, incline os ouvidos para perceber o meu discernimento. Capítulo 7: meu filho, obedeça às minhas palavras e no íntimo guarde os meus mandamentos. É assim que Deus começa falando com a gente. Ele fala: vou falar, me escuta, submeta-se, guarde a minha palavra. Não é para escutar e sair, entrar de um lado e sair pelo outro, é para guardar. Põe isso como um tesouro dentro de você. É uma disposição em aprender, é mais do que isso, é um desejo. Eu quero, Senhor, fala comigo, fala comigo. Tem essa disposição para amadurecer no caráter? Porque o projeto dele, levantar pessoas para falar com você, e de ele mesmo já ter levantado profetas, escribas, reis para escreverem a Bíblia, é que ele quer que você seja igual a Jesus. Submeta-se e pegue esse tesouro. Essas foram as manifestações. 4: moralidade, orgulho do conhecimento, orgulho das realizações e espírito independente. Perceba isso na sua vida. Vocês perceberam essa semana a moralidade? Não. Semana que vem a gente vai avançar outro pecado. Se você não meditar nisso, você vai continuar pecando sem perceber. Deus vai continuar resistindo a você e as coisas vão continuar do jeito que estão. Porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Amém? Vamos orar? A gente tem que orar pelos enfermos de hoje, né? Tem algumas pessoas precisando. Vamos orar primeiro para agradecer, depois a gente ora pelos enfermos. Senhor maravilhoso, o Senhor é espetacular, muito bondoso, tem muita misericórdia de nós. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor revela essas palavras profundas para a gente se analisar, corrigir a nossa vida e não ter uma âncora que nos segura e nos impede de te alcançar, de nos aproximar de ti. E pior ainda, Senhor, não permite que nós sejamos teus filhos agradáveis, mas torna-nos seus inimigos de novo, fazendo o Senhor resistir a nós. Nos perdoa, Senhor, por isso. São pecados sutis, manifestações malditas do nosso orgulho, e a gente pede para o Senhor nos capacitar para não cair nela de novo, para a gente conseguir ter um aumento no nosso discernimento, para que quando isso for acontecer, antes de acontecer, a gente já crucificar o nosso coração de novo e clamar pela tua vida. Faz isso em nós, Espírito Santo, primeiro trazendo a consciência, lembrando do que a gente tem conversado, pensado, lido, e depois derramando poder para a gente ser transformado e não pecar mais. O Senhor vem atrás de uma igreja pura, perfeita, imaculada, e essa igreja somos nós, Senhor. Então nós rejeitamos mesmo nosso orgulho mais uma vez nessa noite, e rejeitamos cada uma dessas 4 manifestações tão sutis, tão perigosas para nós, imperceptíveis.
e nós sabemos que essa é a tua vontade. Então, apesar de ser bem doloroso esse processo de olhar para dentro, Pai, muito obrigado, Senhor, porque é ali dentro que Jesus habita, e quando a gente olha para dentro e percebe as nossas trevas, é porque a luz dele está chegando ali para ele habitar no lugar dela. Obrigado por isso. Nós queremos ser um servo cheio de luz, com olhos bons e não olhos maus, em nome de Jesus. Amém?